Você chegou até aqui provavelmente porque já ouviu falar dos benefícios do bicarbonato de sódio e quer saber a maneira certa de usar. E eu preciso te dizer uma coisa logo de cara. A maioria das pessoas está usando errado. Não por má vontade, mas por falta de informação. E é isso que eu vou te mostrar agora, sem enrolação. Antes de qualquer coisa, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já tomou bicarbonato achando que ia melhorar sua digestão e depois se sentiu inchado com aquela sensação de estômago pesado? Ou pior, parece que a azia voltou ainda mais forte depois de um tempo? Se isso já aconteceu com você, fique tranquilo, porque esse é um dos erros mais comuns. E a boa notícia é que tem solução. O bicarbonato de sódio é um composto químico natural classificado como um sal, e ele é levemente alcalino. Por causa dessa característica, ele consegue neutralizar substâncias ácidas, inclusive aquelas que estão no seu estômago, causando desconforto. É por isso que muita gente usa como antiácido caseiro. E funciona? Sim, funciona, mas só quando usado da forma certa. Agora, vamos direto ao ponto. Em jejum ou antes de dormir? Qual é o momento ideal? A resposta não é uma ou outra. Depende do seu objetivo. E é aqui que 99% das pessoas erram. Elas usam sem saber para que estão usando. Se o seu objetivo é ajudar na digestão e você sofre com aquela sensação de peso após as refeições, a melhor opção é tomar o bicarbonato cerca de 30 minutos antes de uma refeição mais pesada. Isso ajuda a preparar o estômago. Mas atenção, isso não significa que você deve tomar todos os dias. 2 a 3 vezes por semana é suficiente para quem quer esse benefício, sem correr riscos. Já se você sofre com azia noturna, aquele refluxo que aparece quando você deita, aí sim, tomar antes de dormir pode fazer sentido. O bicarbonato vai neutralizar o excesso de ácido estomacal e aliviar aquela queimação que não deixa você dormir direito. Algumas pesquisas sugerem que isso pode até melhorar a qualidade do sono, justamente porque você não vai ficar acordando com desconforto. Mas existe um porém, e ele é sério. O bicarbonato de sódio contém sódio. E quando você consome sódio, especialmente à noite, seu coração precisa trabalhar um pouco mais para mover o sangue pelo corpo. Isso pode aumentar temporariamente a pressão arterial. Para algumas pessoas, esse efeito pode atrapalhar o sono em vez de ajudar. Por isso, se você toma remédio para pressão ou já tem diagnóstico de hipertensão, tomar bicarbonato antes de dormir pode não ser uma boa ideia para você. Percebe como não existe uma resposta única? O que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra. E é exatamente por isso que você precisa entender seu próprio corpo. Agora vamos falar sobre a dose correta, porque esse é outro ponto onde muita gente erra. A dose recomendada para uso como antiácido é de uma colher de café rasa, que equivale a cerca de 2,5 gramas, dissolvida em um copo de 250 mililitros de água. Não é muito, não é pouco. É exatamente isso. E você precisa garantir que o bicarbonato esteja completamente dissolvido antes de beber. Você não deve passar de 3 doses por dia. E mais, o uso contínuo não deve ultrapassar 2 semanas. Depois disso, seu corpo começa a sofrer efeitos que você não quer. Falando em efeitos que você não quer, deixa eu te explicar uma coisa que pouca gente sabe. O efeito rebote. Quando você usa bicarbonato com muita frequência, seu corpo percebe que o estômago está menos ácido e reage. Como? Aumentando a produção de ácido para compensar. É como se o corpo dissesse: algo está neutralizando meu ácido, então eu preciso produzir mais. O resultado? A azia que você estava tentando tratar volta ainda mais forte, e aí você toma mais bicarbonato e o ciclo continua. Isso não é teoria. Isso está documentado em bulas de medicamentos à base de bicarbonato de sódio. O efeito rebote acontece devido à estimulação da gastrina,
um hormônio que regula a produção de ácido no estômago. Por isso, eu preciso ser muito honesto com você. Bicarbonato não é cura para nada. Ele é um alívio temporário. Se você está tendo azia, refluxo ou má digestão com frequência, precisa procurar um médico para investigar a causa. Usar bicarbonato todo dia é colocar um band-aid em um problema que precisa de tratamento real. Aliás, se você está gostando dessas informações e quer descobrir todas as formas de usar o bicarbonato no seu dia a dia, seja para saúde, limpeza da casa, beleza, cuidados com pets e muito mais, clica no link que está no comentário fixado ou na descrição. Lá você vai encontrar um guia completo com utilidades que você nem imagina que o bicarbonato é capaz de fazer. Sério, são dezenas de aplicações práticas que vão facilitar sua vida. Continuando, vamos falar sobre quem não deve usar bicarbonato de sódio. Esse é um ponto crítico e eu preciso que você preste atenção. Mulheres grávidas não devem usar bicarbonato sem orientação médica. O composto pode levar ao aumento da pressão arterial na gestante. E isso é especialmente perigoso para quem já tem tendência à pré-eclâmpsia. Pessoas com insuficiência renal também devem evitar. Os rins são responsáveis por filtrar o excesso de sódio do corpo e, quando eles não estão funcionando bem, o bicarbonato pode causar acúmulo e piorar a condição. Se você tem insuficiência cardíaca congestiva, também precisa ter cuidado. O sódio do bicarbonato pode causar retenção de líquidos, o que sobrecarrega ainda mais o coração. Hipertensos devem usar com cautela extrema. Como eu já expliquei, o bicarbonato aumenta temporariamente a pressão arterial. Se você já está em tratamento para pressão alta, converse com seu médico antes de usar. Pessoas com cirrose também estão na lista de contraindicações. E se você usa corticosteroides de forma contínua, precisa evitar o bicarbonato, porque pode haver interação entre as substâncias. Crianças menores de 2 anos não devem consumir bicarbonato de sódio. E se você tem histórico de alcalose metabólica ou respiratória, o bicarbonato é contraindicado porque pode agravar ainda mais o desequilíbrio do pH do seu sangue. Parece muita coisa? Eu sei, mas é exatamente por isso que eu insisto. Bicarbonato não é água. Não é algo que você toma sem pensar. É uma substância que altera a química do seu corpo, e você precisa respeitar isso. Agora, vamos falar dos benefícios reais, porque eles existem e são comprovados. O primeiro e mais conhecido é o alívio da azia e da acidez estomacal. Quando você toma bicarbonato dissolvido em água, ele reage com o ácido clorídrico do estômago e neutraliza o excesso. Isso proporciona um alívio rápido da sensação de queimação. É o mesmo princípio dos antiácidos de farmácia, só que o bicarbonato é um dos ingredientes ativos desses medicamentos. O segundo benefício está relacionado ao desempenho físico. Isso pode parecer estranho, mas existe ciência por trás. Quando você faz exercícios intensos, seus músculos produzem ácido lático. Esse ácido baixa o pH dentro dos músculos e causa aquela sensação de queimação e fadiga. O bicarbonato de sódio, quando consumido antes do exercício, ajuda a manter o pH mais equilibrado, retardando o aparecimento da fadiga. Estudos com atletas mostram que a suplementação de bicarbonato pode melhorar o desempenho em exercícios de alta intensidade e curta duração. Participantes que consumiram bicarbonato antes de treinos de força conseguiram fazer mais repetições com menos fadiga muscular do que os grupos que não usaram. Mas atenção, as doses usadas nesses estudos são bem diferentes das doses caseiras. Estamos falando de cerca de 300 miligramas por quilo de peso corporal, tomados 1 a 2 horas antes do exercício. Para uma pessoa de 70 quilos, isso equivale a 21 gramas de bicarbonato, o que é muito e só deve ser feito com acompanhamento profissional.
O uso de bicarbonato como suplemento esportivo não é algo para fazer por conta própria. Outro benefício interessante é para a saúde bucal. O bicarbonato pode ajudar a equilibrar o pH da boca, reduzindo a acidez, que contribui para cáries e mau hálito. Bochechos com água e bicarbonato podem ser úteis, mas não substituem a escovação adequada e o uso de fio dental. E cuidado, esfregar bicarbonato diretamente nos dentes pode ser abrasivo demais e danificar o esmalte. E tem mais. A lavagem nasal com solução de bicarbonato e sal é uma prática recomendada por médicos para aliviar sinusite, rinite e congestão nasal. A receita é simples: uma colher de chá de bicarbonato, uma colher de chá de sal, em 500 ml de água fervida. Depois que esfriar um pouco, você usa uma seringa ou irrigador nasal para fazer a lavagem. Isso ajuda a eliminar secreções, hidratar a mucosa e combater micro-organismos. Agora, vamos desmistificar algumas coisas que você provavelmente já ouviu por aí. Mito número 1. Bicarbonato alcaliniza o sangue e previne doenças. Olha, o pH do seu sangue é rigorosamente controlado pelo seu corpo. Ele fica entre 7,35 e 7,45. Se sair muito disso, você tem problemas sérios. O bicarbonato pode sim atuar como um tampão alcalino, mas a ideia de que tomar bicarbonato vai mudar significativamente o pH do seu sangue e prevenir doenças como câncer é exagerada. Seu corpo tem mecanismos muito eficientes para manter esse equilíbrio, e o que você come ou bebe tem influência limitada nisso. Mito número 2. Quanto mais bicarbonato, melhor. Absolutamente não. Mais bicarbonato significa mais risco de efeitos colaterais. Estamos falando de alcalose metabólica, que é quando o pH do sangue fica alto demais. Isso pode causar confusão mental, diminuição do fluxo sanguíneo para o cérebro, tremores, náuseas e, em casos graves, pode afetar o coração. A dose correta é uma colher de café rasa e ponto final. Mito número 3. Bicarbonato pode ser usado todo dia sem problemas. Já falamos sobre o efeito rebote. O uso diário prolongado pode piorar exatamente os sintomas que você está tentando tratar. Além disso, o consumo excessivo de sódio tem consequências para a pressão arterial e para os rins. Se você precisa de um antiácido todo dia, você precisa de um médico, não de mais bicarbonato. Mito número 4. Bicarbonato emagrece. Não existe nenhuma evidência científica sólida que mostre que bicarbonato ajuda na perda de peso. Ele pode aliviar inchaço abdominal temporariamente por causa do efeito na digestão, mas isso não tem nada a ver com queimar gordura. Não caia nessa. Mito número 5. Bicarbonato cura gastrite. Bicarbonato não cura gastrite. Ele pode aliviar temporariamente os sintomas de queimação, mas a gastrite é uma inflamação do revestimento do estômago que precisa ser investigada e tratada adequadamente. Aliás, o uso prolongado de bicarbonato pode até piorar a gastrite por causa do efeito rebote que já mencionei. Vamos falar agora sobre efeitos colaterais que você pode experimentar. O mais comum é a sensação de inchaço e gases. Quando o bicarbonato reage com o ácido do estômago, uma das coisas que se forma é gás carbônico. Isso pode causar arrotos e distensão abdominal. Não é grave, mas pode ser desconfortável. Algumas pessoas relatam náuseas após consumir bicarbonato. Isso geralmente acontece quando a dose é muito alta ou quando o bicarbonato não foi bem dissolvido na água. Se você usar com muita frequência, pode notar sinais de desequilíbrio eletrolítico, como fraqueza muscular, cãibras ou sensação de confusão. E em casos de uso excessivo prolongado, podem surgir cálculos renais. O bicarbonato pode alterar a composição química da urina de forma que favoreça a formação de pedras nos rins. Por isso, a moderação é a chave. Bicarbonato é uma ferramenta, não um hábito diário. Se você está aprendendo bastante aqui,
compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que usa bicarbonato. Muita gente está cometendo esses erros sem saber, e você pode ajudar só compartilhando essa informação. Deixa também um comentário me contando como você costuma usar o bicarbonato e se já sentiu algum desses efeitos que eu mencionei. Vou adorar ler e responder. Agora, vamos ao passo a passo prático para você usar bicarbonato da forma correta. Se você quer usar para aliviar azia ou má digestão ocasional, faça assim. Pegue uma colher de café rasa de bicarbonato de sódio, que são aproximadamente 2,5 gramas. Dissolva em um copo de 250 mililitros de água filtrada ou mineral. Mexa bem até dissolver completamente. Beba devagar. O melhor momento para isso é cerca de 30 minutos antes de uma refeição, especialmente se você sabe que vai comer algo mais pesado. Ou então, se a azia já aparecer, você pode tomar após a refeição para aliviar os sintomas. Para azia noturna, você pode tomar cerca de 1 a 2 horas antes de deitar. Isso dá tempo para o bicarbonato fazer efeito e o excesso de gás ser liberado antes de você se deitar. Se você quer usar em jejum para aquela sensação de leveza pela manhã, pode fazer 2 a 3 vezes por semana, não todo dia. Tome logo ao acordar. Aguarde cerca de 30 minutos antes de comer qualquer coisa. Para a lavagem nasal em casos de sinusite ou rinite, a receita é 1 colher de chá de bicarbonato, 1 colher de chá de sal, misturados em 500 ml de água que foi previamente fervida e depois esfriada até ficar morna. Use uma seringa sem agulha ou um irrigador nasal. Faça a lavagem 2 a 3 vezes por dia se estiver com sintomas. Vou te dar mais uma dica valiosa agora. Se você quer testar como está a sua digestão, existe o teste do bicarbonato que muitos profissionais de saúde mencionam. Funciona assim. Em jejum pela manhã, você bebe um copo de água com 1/4 de colher de chá de bicarbonato. Se você arrotar dentro de 3 a 5 minutos, geralmente indica que seu estômago está produzindo ácido de forma adequada. Se demorar muito ou não arrotar, pode ser um sinal de baixa acidez estomacal. Isso não é um diagnóstico, claro, mas pode ser um indicativo para conversar com seu médico. Deixa eu aproveitar para lembrar. Se você ainda não viu o link que está no comentário fixado ou na descrição, clica lá agora. Você vai encontrar um guia completo com todas as utilidades do bicarbonato. Estou falando de receitas para a limpeza da casa, dicas para tirar manchas, usos para jardinagem, cuidados com a pele, formas de usar com seus pets e muito mais. É impossível cobrir tudo em um único vídeo, por isso eu preparei esse material especial para você. Aproveita! Vamos continuar falando sobre situações específicas em que o bicarbonato pode ajudar. Se você pratica exercícios físicos intensos e está curioso sobre o uso para desempenho, a ciência mostra que pode funcionar. Atletas de elite usam bicarbonato como recurso ergogênico há décadas. A lógica é simples. O bicarbonato ajuda a tamponar o ácido produzido durante o exercício, permitindo que você treine por mais tempo ou com mais intensidade antes de sentir fadiga. Mas as doses estudadas são altas, cerca de 300 mg por quilo de peso corporal, tomados 1 a 2 horas antes do treino. Para um adulto de 70 quilos, isso significa aproximadamente 21 gramas de bicarbonato. Isso é muito. E pode causar desconforto gastrointestinal significativo em muitas pessoas. Se você quiser experimentar, comece com doses menores e veja como seu corpo reage. Mas eu recomendo fortemente que você faça isso sob orientação de um nutricionista esportivo ou médico. Não saia tomando colheradas de bicarbonato antes de correr. Seu estômago vai reclamar. Agora, um ponto que poucas pessoas falam: a qualidade do bicarbonato importa. Use bicarbonato de sódio próprio para consumo alimentar. Aquele bicarbonato vendido para limpeza pode ter impurezas que você não quer ingerir.
Verifique a embalagem e procure por indicações de que é próprio para uso alimentício ou farmacêutico. Guarde o bicarbonato em local seco e fechado. Ele absorve umidade do ar, e bicarbonato úmido perde eficácia e pode criar grumos. Verifique a data de validade. Sim, bicarbonato tem validade. Depois de aberto, use preferencialmente em até 6 meses para garantir a eficácia. Vamos agora responder algumas dúvidas comuns que muita gente tem sobre o bicarbonato. Pode tomar bicarbonato todos os dias? Não é recomendado. O uso diário prolongado pode causar efeito rebote, onde seu estômago passa a produzir mais ácido para compensar a neutralização constante. Limite o uso a no máximo 2 semanas seguidas e, preferencialmente, apenas quando necessário. Bicarbonato faz mal para os rins? Em pessoas saudáveis, o uso ocasional não causa problemas. Porém, o consumo excessivo e prolongado pode contribuir para a formação de cálculos renais, e pessoas que já têm problemas renais devem evitar o uso ou consultar um médico antes. Bicarbonato faz mal para o fígado? Não há evidências científicas que mostrem que o bicarbonato de sódio cause danos diretos ao fígado em doses normais. Porém, qualquer substância em excesso pode sobrecarregar os órgãos responsáveis por processá-la. Posso tomar bicarbonato com outros medicamentos? Depende. O bicarbonato pode interferir na absorção de alguns medicamentos, especialmente antibióticos e anti-inflamatórios. O ideal é manter um intervalo de pelo menos 2 horas entre o bicarbonato e qualquer outro medicamento. E se você toma medicação contínua, converse com seu médico. Bicarbonato ajuda na candidíase? Algumas pessoas usam banhos de assento com bicarbonato para aliviar sintomas de candidíase vaginal, baseadas na ideia de que o bicarbonato altera o pH e cria um ambiente menos favorável para o fungo. No entanto, não há evidências científicas sólidas que comprovem essa eficácia, e você não deve substituir o tratamento médico por soluções caseiras. Bicarbonato clareia os dentes? Ele pode ajudar a remover manchas superficiais por causa de sua ação abrasiva. Porém, usar bicarbonato puro diretamente nos dentes pode danificar o esmalte dentário com o tempo. Se você quer dentes mais brancos, procure um dentista para a orientação adequada. Bicarbonato ajuda na ressaca? Algumas pessoas relatam alívio dos sintomas de ressaca ao tomar bicarbonato, provavelmente por causa do efeito na acidez estomacal. Porém, lembre-se de que a ressaca envolve desidratação, e o sódio do bicarbonato pode piorar isso. Beber água e repor eletrólitos de forma balanceada é mais eficaz. Bicarbonato pode ser usado na pele? Sim, para algumas aplicações. Banhos de imersão com bicarbonato podem ajudar a aliviar coceiras e irritações leves. Também é usado em esfoliações caseiras. Porém, o pH do bicarbonato pode não ser ideal para todos os tipos de pele, especialmente peles sensíveis. Faça um teste em uma pequena área antes de aplicar em grandes partes do corpo. Quantas vezes por semana posso usar bicarbonato em jejum? 2 a 3 vezes por semana é considerado seguro para a maioria das pessoas. Mais do que isso, você começa a entrar no território do uso excessivo. Criança pode tomar bicarbonato? Crianças menores de 2 anos não devem consumir bicarbonato de sódio. Para crianças maiores, a dose precisa ser ajustada e sempre com orientação de um pediatra. Diabéticos podem usar bicarbonato? Não há contraindicação direta para diabéticos. No entanto, como o bicarbonato contém sódio e diabéticos frequentemente têm maior risco cardiovascular, é prudente usar com moderação e consultar o médico. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já conhecia todos esses detalhes sobre o bicarbonato? Aposto que algumas dessas informações foram novidade para você. E é por isso que eu faço esses vídeos. Informação correta pode mudar a forma como você cuida da sua saúde. Se você chegou até aqui,
já está muito à frente da maioria das pessoas que usam bicarbonato, sem saber direito o que estão fazendo, e eu quero te ajudar ainda mais. Por isso, não esquece de clicar no link do comentário fixado ou da descrição para acessar o guia completo de utilidades do bicarbonato. Lá você vai descobrir formas de usar o bicarbonato que vão facilitar sua vida de maneiras que você nem imaginava. Desde remover cheiros de geladeira até cuidar das suas plantas, passando por receitas de limpeza caseira que funcionam de verdade. É um material que eu preparei com carinho para você que acompanha o canal. E falando em canal, se você ainda não é inscrito, clica no botão de se inscrever e ativa o sininho. Toda semana eu trago conteúdo novo sobre saúde natural, dicas práticas e informações baseadas em ciência. O algoritmo às vezes não entrega o vídeo para todo mundo, então o sininho garante que você não vai perder nada. Agora, vamos recapitular os pontos principais para você fixar bem. Bicarbonato em jejum funciona para quem quer uma sensação de leveza e equilíbrio digestivo. Use 2 a 3 vezes por semana, não todo dia. Meia colher de café em um copo de água é suficiente. Bicarbonato antes de dormir funciona para quem sofre com azia noturna e refluxo. Tome 1 a 2 horas antes de deitar, para dar tempo do gás ser liberado. Mas, se você tem pressão alta, pode não ser a melhor opção. A dose correta é 1 colher de café rasa em 250 ml de água. Não passe de 3 doses por dia. Não use por mais de 2 semanas seguidas. O efeito rebote é real. Usar com muita frequência faz seu estômago produzir mais ácido. Grávidas, hipertensos, pessoas com problemas renais ou cardíacos devem evitar ou consultar o médico antes de usar. Bicarbonato não é cura. É um alívio temporário. Se você tem sintomas frequentes, procure um médico. E nunca, nunca tome bicarbonato sem diluir em água. Sempre dissolva completamente antes de beber. Eu espero de verdade que esse conteúdo tenha sido útil para você. Minha missão aqui é trazer informação de qualidade para que você possa cuidar da sua saúde de forma consciente e segura. Sem promessas milagrosas, sem exageros, só a verdade baseada em evidências. Se você tiver qualquer dúvida, deixa nos comentários. Eu leio todos e faço questão de responder. Se você tiver sugestão de outros temas que quer ver aqui no canal, também pode me contar. Esse canal é feito para você. Antes de ir, dá uma olhada nos outros vídeos aqui do canal. Tem muito conteúdo sobre saúde natural, dicas para o dia a dia e informações que podem fazer diferença na sua vida. Clica em um dos vídeos que está aparecendo na tela e continua aprendendo comigo. Um abraço, cuide-se bem e nos vemos no próximo vídeo.